Olá, tudo bem? Vamos para mais uma resolução de exercícios de matemática. E nessa aula, nós veremos algumas atividades sobre função afim, sobre definição, gráfico, coeficientes. Então, vamos lá para os exercícios do livro. Classifique cada função f de R em afim, linear, constante ou identidade. Então, vamos ver aqui a primeira questão. Nós temos f de x igual a 3 meios de x menos 5. Essa função aqui, ela é simplesmente uma função afim. Por quê? Para ser função linear, o b precisa ser igual a zero. E para ser uma função constante, o a precisa ser igual a zero. Nós temos os dois coeficientes aqui, tanto o a quanto o b. Nesse caso aqui da letra B, nós temos uma função afim, porque todas aqui são afim. Nós temos uma função linear, porque nós temos apenas o elemento, o coeficiente a. E nós temos também uma função identidade. Então, essa função, ela pode ser chamada função afim, função linear e função identidade. No caso da letra C, nós temos uma função afim e também uma função linear, porque o b é igual a zero. No caso da letra D, nós temos uma função afim e uma função constante. Constante porque o a é igual a zero. Na letra E, nós temos uma função afim somente. Ela não é linear, ela não é constante e ela também não é identidade. Função identidade, nós sabemos que ela é única, f de x igual a x. Nesse caso aqui, nós temos uma função afim, uma função linear. Ok? Muito bem. Então, essas são as nomenclaturas, né, que a função afim, ela recebe. Bom, no exercício número 2, nós temos o seguinte, que o perímetro de um pentágono regular em função da medida em centímetros do seu lado. Então, nós temos aqui a medida do lado, quando for 2, o perímetro será 10. Quando for 4, o perímetro será 20. 5,5, perímetro 27,5. Um pentágono, nós sabemos que ele tem 5 lados, né? Então, o que está pedindo aqui? Dado um pentágono regular, ou seja, um pentágono que tem os lados todos iguais, de lado 13 centímetros, determine seu perímetro. Então, o perímetro aqui vai ser o quê? Ele tem 5 lados, então 5 lados, cada lado valendo 13. Então, nós temos o perímetro igual a 5 vezes 13, que é igual a 65 centímetros. Letra B. Qual fórmula a seguir permite calcular o perímetro P do pentágono regular em função da medida L do seu lado? Então, nós temos, olha, o perímetro em função do lado é igual ao quê? 5 vezes o quê? O L, que é o lado. Ok? Número 3. Escreva uma função afim na forma f de x, que é igual a x mais b, sabendo que a igual a 3 e b igual a 10. Então, nessa aqui nós temos o quê?
nós temos os coeficientes, né? Então, o y é igual a x mais b, então nós temos y igual a 3x mais 10. Ou, né, gente? Ou f de x, né, igual a 3x mais 10. Muito bem. Vamos lá na letra B. F de menos 1 igual a 5 e B igual a 0. Então, eu tenho o valor de B. F de menos 1 igual a 5. Isso aqui significa dizer que quando o x for menos 1, o y é igual a 5. Então, eu tenho x igual a menos 1 e y igual a 5. Então, aqui na minha função afim, eu tenho y igual a x mais b, eu posso substituir. Olha, eu tenho y igual a 5, a eu não sei o valor de a, x eu tenho menos 1, mais o valor de b. O valor de b aqui é 0. Então, eu tenho 5 igual a menos a mais 0. Então, eu tenho menos a igual a 5 ou a igual a menos 5. Então, eu tenho os valores de a e de b. Então, eu tenho f de x igual a menos 5x mais 0. Então, não precisa aparecer. Então, vai ficar f de x igual a menos 5x. Agora, na letra C aqui, nós temos f de 2 igual a 1. Isso aqui é o mesmo que dizer que quando o x igual a 2, o y vai ser igual a 1. Então, eu tenho x igual a 2, y igual a 1. E eu tenho a igual a 1 quarto. Então, fazendo aqui y igual a ax mais b, nós temos y igual a 1, a vezes o valor do x, que é 2, mais b. Então, eu já tenho o valor do a aqui, eu já poderia ter substituído, né? Vamos substituir aqui, então. 1 quarto vezes 2 mais b. Então, aqui, olha, dividindo por 2, aqui fica 1, aqui fica 2. Então, nós temos 1 igual a 1 meio mais b. Então, continuando resolvendo aqui, nós temos b igual a 1 menos 1 meio. Então, b é igual a 1 meio. Então, eu já tenho o valor de b e tenho o valor de a. Então, jogando aqui na função, f de x vai ser igual a 1 quarto, que é o valor de a, x, mais 1 meio, que é o b. Muito bem, agora nós temos, na letra D, nós temos f de 3 igual a 11. Então, nós temos aqui que x igual a 3 e y igual a 11. E nós temos b igual a 5. Então, lançando aqui, nós temos y igual a ax mais b. Nós temos o y, que é 11, o a nós não sabemos, o x nós sabemos que é 3, mais o b, que é 5. Então, nós temos 11 igual a 3a mais 5. Então, nós teremos 3a igual a 11 menos 5. 3a igual a 6, a igual a 2. Então, nós temos uma função que é f de x igual a 2x mais 5. Muito bem. Então, na letra E, nós temos. Na letra E, nós vamos ter o seguinte. Nós temos f de 1 igual a 3.
Então, nesse caso, nós temos x igual a 1 e y igual a 3. Então, vamos lá. Y igual a x mais b. Y3, AX. Então, eu tenho A, que é, não sei o valor, né? A vezes X, que é 1, mais B. Então, eu tenho 3, que é igual a mais B. Ou A mais B igual a 3. Vamos ter essa equação da letra E. Vamos aqui para os outros cálculos, né? Vou só apagar aqui na letra C. Muito bem, agora nós vamos resolver aqui, né? A letra E, vou resolver o outro ponto, f de 3 igual a 5. Então, eu tenho x igual a 1, x igual a 3, desculpa, y igual a 5. Então, nós vamos ter y igual a ax mais b. Então, nós temos 5 igual a vezes 3 mais b. Então, nós temos 5 igual a 3a mais b. Ou, nós temos 3a mais b igual a 5. Então, gente, nós temos duas equações aqui. Então, resolvendo aqui, olha, nós temos ainda a continuação da letra E. Nós temos as equações A mais B igual a 3, 3A mais B igual a 5. Multiplicando aqui essa de cima por menos 1, nós temos menos A menos B igual a menos 3. 3A mais B igual a 5. Fazendo aqui o método da adição. No método da adição, nós temos menos A mais 3A, vamos ter 2A igual menos 3 mais 5, 2. A igual a 1. Colocando aqui, nessa equação, na primeira, A mais B igual a 3, nós vamos encontrar o valor de B. Fazendo A igual a 1, mais B igual a 3, nós vamos ter B igual a 3 menos 1, B igual a 2. Então, aqui nós temos a função f de x igual a x mais 2. Uma pizzaria oferece serviço de entrega e cobra por isso uma taxa fixa de R$ 2,00 mais 80 centavos por quilômetro rodado no trajeto entre o estabelecimento e o local da entrega. Qual será o valor da taxa se o local da entrega for 13 quilômetros da pizzaria? Então, letra A, quando for 13 quilômetros da pizzaria, né? Nós vamos ter uma taxa cobrada que é 80 centavos vezes o número de quilômetros por quilômetro. Então, 13 vezes 80 centavos, que vai dar um valor de R$10,40. Porém, nós temos uma taxa de entrega, uma taxa ainda fixa de R$2,00. Então, R$10,40 mais R$2,00, que vai dar, então, o valor de R$12,40.
Isso quando for 13 quilômetros. E se o local for 8 quilômetros? 8,5 quilômetros. Se for 8,5 quilômetros, nós temos o seguinte. Nós vamos calcular 8,5 quilômetros vezes 80 centavos. Que vai dar 80 centavos vezes 8,5 quilômetros, vai dar R$6,80. Nós temos uma taxa de R$2, né? Mais uma taxa de R$2, então vai dar um total, então, de R$8,80. Muito bem. Letra B. Escreva uma função que permita calcular o valor T da taxa de entrega em reais em função da distância percorrida em quilômetros. Então, a taxa T em função da distância percorrida é o que? R$2 mais o que? 80 centavos vezes a distância. Essa seria a função que permite calcular, então, o valor da taxa. Muito bem. Vamos lá para a próxima questão. O gafanhoto do deserto é um inseto capaz de comer cerca de 1,5 grama de folhas por dia. Um número aparentemente pequeno, mas se considerarmos que algumas nuvens desse gafanhoto podem conter cerca de 50 milhões de indivíduos, a devastação alcança grandes proporções. Letra A. Escreva uma função afim que relaciona a quantidade Q de gafanhotos com a massa em gramas de folhas que eles são capazes de comer por dia. Então, a massa que esse gafanhoto é capaz de comer, a massa por gafanhoto aqui, por quantidade de gafanhoto, vamos colocar aqui, né? A quantidade de gafanhoto nós vamos colocar em que a massa por quantidade de gafanhoto aqui vai ser o que? 1,5 grama por gafanhoto, ok? Então, simples assim. Opa, ficou feio, né? Vamos deixar assim mesmo. Então, aqui na letra B, o que pede na letra B? Quantas toneladas de folhas uma nuvem com 50 milhões de gafanhotos do deserto pode comer em um único dia? Então, isso aqui é por dia. Então, uma nuvem com 50 gafanhotos, qual vai ser a massa aqui? 50 mil gafanhotos. 1,5, né? Cada gafanhoto come por dia, vezes 50 milhões. É milhões, né? Nem mil, nem 50. 50 milhões. Então, isso aqui vai dar uma massa, isso aqui em gramas, tá? Isso aqui multiplicado por 1,5 vai dar 75 milhões de gramas. De gramas. Então, 75 milhões de gramas. Então, aqui nós teremos 75 mil quilogramas, né? E como nós queremos em toneladas, então, nós temos 75 toneladas de folhas, ok? Em um único dia, uma nuvem pode consumir 75 toneladas. Muito bem. Aqui a letra B, novamente, nós já resolvemos.
Vamos aqui para uma questão do Enem, que fala o seguinte: existem muitas diferenças entre as culturas cristã e islâmica. Uma das principais diz respeito ao calendário. Enquanto o calendário cristão gregoriano considera um ano como o período correspondente ao movimento de translação da Terra em torno do Sol, aproximadamente 365 dias, o calendário muçulmano se baseia nos movimentos de translação da Lua em torno da Terra, aproximadamente 12 por ano, e que corresponde a anos intercalados de 254 e 255 dias. Considerando que o calendário muçulmano teve início em 622 da era cristã e que cada 33 anos muçulmanos correspondem a 32 anos cristãos, é possível estabelecer uma correspondência aproximada de anos entre os dois calendários, dada por C, anos cristãos, e M, anos muçulmanos. Então vamos lá, nós temos que calendário cristão, anos, né, cristãos e ano muçulmano. Então nós temos que o seguinte: 32 anos cristãos correspondem a 33 anos muçulmanos. Fazendo aqui a regrinha de 3, nós vamos ter 33C igual a 32M. Então, colocando aqui, isolando o C aqui, nós temos 32. Cada ano cristão equivale a 32 anos muçulmanos, dividido por 33. 32, 33 avos de ano muçulmano, ok? Então, aqui nós vamos ter o seguinte: nós queremos aqui, ó, o ano cristão. Então, ele equivale ao ano muçulmano, isso aqui de ano muçulmano. Só que o ano cristão, a era cristã, a era muçulmana começou 622 anos, né? A partir do ano 622 cristão. Então, aqui, olha, nós vamos colocar 622. Então, o ano cristão, ele é 622, né, que já tinha, mais o quê? O número de ano muçulmano. 32 sobre 33 M. Ok? Então, se nós formos colocar os anos cristão, né, no calendário cristão, seria 622, né, mais o que? Porque cada ano cristão corresponde a 32 sobre 33 M. Bom, então essa aqui seria a resposta. C igual a 622 mais 32 33 M. Ok, mas se nós olharmos aqui, nós não temos nenhuma resposta que corresponde a isso aqui, né? Mas se nós desenvolvermos aqui, olha, uma dessas respostas aqui, nós vamos encontrar essa mesma que nós encontramos. Então, na letra A, por exemplo, nós temos C igual a M mais 622 menos M33. Ok. Vamos resolver esse M aqui, que está junto, olha, M menos M33 mais 622. Olha,
M menos M, 33, nós vamos tirar mínimo múltiplo comum de 33 e 1, 33. 33 vezes M, 33. 33 menos M, 32M, mais 622. Percebam que é a mesma resposta que nós encontramos aqui. 622 mais 32, 33M. Ok? Então, seria a letra A, o gabarito da questão. Muito bem. Vamos lá para a nossa questão 9. Fala o seguinte: Júlio trabalha como vendedor em uma loja e seu salário mensal é calculado da seguinte maneira. Uma quantia fixa de R$ 1.200 mais 5% do valor das vendas que ele efetuar no mês. Escreva uma função que permita calcular o salário S de Júlio em função do valor das vendas V efetuadas por ele. Então, letra A aqui pede para calcular para dar uma função S em função das vendas. Então, S em função de V vai ser o quê? Ele tem uma taxa fixa, né, de 1.200, então já é fixa, mais a quantia que ele vende, né? Ele tem 5% em cima da quantia, então 5% é o mesmo que 0,05 vezes V, que é a quantia que ele vai vender. Então, essa seria a função que permite calcular o salário de Júlio. Letra B. Se em determinado mês, Júlio vender o equivalente a R$ 20.000 em produtos, qual será o valor de seu salário? Então, se ele vender R$ 20.000, o salário dele vai ser o quê? O salário vai ser 1.200 mais 0,05 vezes 20.000, que foi o valor das vendas. Então, vai ser 1.200 mais 0,05 vezes 20.000, vai dar R$ 1.000. Então, aqui nós teremos 1.200 mais 1.000, R$ 2.200. Então, aqui o valor, né, do salário dele será R$ 2.200. Letra C. Nós temos na letra C aqui o seguinte: em certo mês, Júlio recebeu 2.020 de salário. Então, aqui nós temos o valor do salário dele, 2020. Quantos reais ele vendeu nesse mês? Então, nós temos o salário que vai ser 2020 e a função aqui é o que? 1.200 mais 0,05V. Então, isso aqui vai ser 2020. Isso aqui é o salário dele. Então, o salário dele foi 2020 naquele mês. Então, quanto que ele vendeu? 0,05V igual a 2020 menos 1.200. Então, 1.200 2020 menos 1.200, nós vamos ter um valor de 820. Então, V é 820 dividido por 0,05, que vai dar 16.400. Então, aqui as vendas dele naquele mês, para ele ganhar 2020, foi R$ 16.400. Ok? Bom, outro probleminha aqui nós temos. Sandra possui R$ 100 e para fazer uma viagem no final do ano, ela guardou, a partir de janeiro, R$ 60 em cada mês. Letra A. Quantos reais Sandra possuía ao final do sexto mês? Então, são 6 meses vezes R$ 60 por mês que vai guardar, né?
Então, deu R$360. Porém, ela já tinha R$100, então ela ficou, no final do 6º mês, ela ficou com 360 mais 100. Então, ela ficou com R$460. Letra B. Escreva uma função que relaciona a quantia em reais que com o tempo em meses. Então, a quantia aqui, de acordo com, em função do tempo, então ela já tem R$100, né? Mais 60 vezes o tempo, né? 60 por mês. Então, a função que vai relacionar essas duas grandezas vai ficar assim. Letra C. Sabendo que a viagem será feita no final do mês de novembro do mesmo ano e que Sandra conseguiu guardar exatamente a quantia necessária para pagá-la, qual o preço dessa viagem? Então, nós sabemos aqui que o mês de novembro é o mês 11, né? Então, até lá vão se passar 11 meses. Então, o tempo aqui é igual a 11 meses. Então, a quantia aqui vai ser 100 mais 60 vezes 11. Então, nós vamos ter 100 mais 60 vezes 11, vai dar 660. Então, nós vamos ter aqui, então, uma quantia de R$760. Então, vai ser o valor que vai ficar a viagem de Sandra. Então, continuando aí, nós temos, né, essa questão número 11. Fala o seguinte: a seguir estão indicados o número n de lados e a soma S dos ângulos internos de alguns polígonos em graus. Nós vemos um triângulo, o número de lados é 3, soma 180. Quadriláteros, número de lados N4, S 360. Pentágono, 5 lados, soma 540. Heptágono, número de lados 7 e soma 900. Dodecágono, 12 lados e soma 1800 graus. Letra A. Escreva uma fórmula que relacione a soma S dos ângulos internos de um polígono em graus em função do número n de lados. Então, nós temos aqui uma fórmula que já é conhecida, né? Que relaciona o número a soma dos lados, que é S em função do número de lados, que é igual a n menos 2 vezes 180. Essa é a fórmula que vai relacionar a soma. A soma dos lados, né? E de quantos graus é a soma dos ângulos, desculpa, tá, gente? A fórmula que vai relacionar a soma dos ângulos, né, de um polígono de acordo com o número de lados que ele possui. De quantos graus é a soma dos ângulos internos de um polígono de 6 lados? Então, ele tem 6 lados, então eu quero saber a soma. Então, a soma de 6 lados. Então, vai ser 6 menos 2 vezes 180 graus. 6 menos 2 é 4, né? 4 vezes 180 graus. Então, 4 vezes 180 é igual a 720 graus. Quantos lados tem um polígono cuja soma dos ângulos internos é igual a 2.340? Na letra C, nós temos aqui quantos lados, nós queremos saber o número de lados. Nós já temos a soma, então a soma é 2.340. Nós queremos saber o valor de n. Então, nós temos 2.340 igual a n menos 2 vezes 180. Então, nós temos aqui, olha, 2.340 igual a
180N menos 360. Então, nós temos 180N, que é igual a 2.340 mais 360. Então, nós temos 180N, que é igual a 2.340 mais 360 vai dar 2.700. Então, N é igual, dividindo 2.700 por 180, nós vamos ter N igual a 15. Então, aqui nós estamos falando de lados. Então, N igual a 15 lados. Questão de número 12 nos diz o seguinte: uma máquina produz um tipo de peça destinada às montadoras de automóveis. Essa máquina tem um custo fixo diário de R$ reais mais R$ 8,50 por peça produzida. Letra A. Sabendo que a produção diária de 500 peças por essa máquina gera um custo de R$ 4.400, calcule o valor de B. Vamos lá. Então, nós sabemos o seguinte, que o custo aqui, ele é o quê? Ele é dado por, vamos colocar um C, né, para representar o custo. B é o valor fixo, que nós não conhecemos. Então, tem um valor fixo. Então, o custo seria o valor fixo, que já vai gastar mesmo, mais o valor da peça, que é 8,50, e vamos chamar de P o número de peças que vão ser produzidas. Então, o custo da peça, o custo, né, que eu vou ter aqui, será o quê? O valor fixo, mais o valor por peça, que é 8,50. Então, a nossa formulazinha aqui da função vai ser C igual a B mais 8,5P. Então, aqui na letra A fala o seguinte, sabendo que a produção diária de 500 peças, então nós vamos substituir P por 500, por essa máquina gera um custo de 4.400. Então, o custo aqui vai ser 4.400. B, eu não sei, eu quero saber qual é esse valor fixo, mais 8,5 vezes 500 peças. Então, vamos resolver isso aqui. 4.400 igual B mais 8,5 vezes 500, 4.250. Então, nós temos B igual a 4.400 menos 4.250. Então, nós temos B igual a 150. Então, nós temos que esse valor fixo aqui é de R$ 150. Na letra B, nos pede o seguinte, escreva a lei da função que permite calcular o custo C para se produzir P peças. Então, foi a fórmula, né? Essa fórmula que nós colocamos aqui, né? C, que é igual B, que é o custo fixo, né? O valor fixo, que nós já descobrimos, que é 150 mais 8,5 vezes P. Então, essa será a fórmula, né, a lei da função que permite calcular o custo para se produzir P peças. Muito bem. A questão número 13 nos diz o seguinte. A fábrica de chocolates Confeitaria Abelha gasta mensalmente um valor fixo de R$ 3.900 mais 50 centavos por barra de chocolate produzida.
considerando que a fábrica vende X barras de chocolate por mês a R$ 1,80 cada uma. Letra A. Determine a expressão matemática G de X, que representa o gasto total por mês. Então, o gasto total por mês aqui é G de X. X é o número de barras de chocolate. Então, aqui fala o seguinte, que a fábrica ela tem um valor fixo de 3.900, ela gasta um valor fixo de 3.900. E ela gasta também por barra, ela gasta 50 centavos. Então, ela vai gastar mais 0,5x. Então, esse será o gasto a fórmula matemática, a expressão que representa o gasto total do mês. A letra B nos pergunta o seguinte: determine a expressão matemática L de X, que representa o lucro obtido. Então, nós temos aqui que, muito bem, para determinar aqui o lucro, nós vamos precisar saber, então, o valor da venda, porque o lucro seria, né, o valor da venda menos os gastos. Nós já sabemos aqui a expressão que determina o gasto. Então, nós precisamos aqui saber, então, a venda. Aqui, o exercício nos diz que a fábrica vende X barras de chocolate por mês a R$ 1,80 cada uma. Então, nós sabemos que vende cada barra de chocolate, né, a R$ 1,80. Então, a venda vai ser R$ 1,80 vezes X. Ok? Então, nós vamos ter um lucro. O lucro aqui será o quê? O valor da venda, que é 1,80x, menos o gasto. Gasto, então, é o quê? 3.900 menos 0,5x. Então, resolvendo isso aqui, nós temos a fórmula que será 1,80x menos 3.900, menos com menos mais 0,5x. Então, nós temos um lucro aqui de 1,8 menos 0,5 vai dar 1,3x. Aqui é mais, tá? Desculpa, aqui é mais e aqui vai ficar menos. Ó. Aqui vai ficar menos. A nossa fórmulazinha aqui do gasto, né? 3.900 mais 0,5x. Então, aqui é 1,8x menos 3.900 menos 0,5x. Então, 1,8 menos 0,5, 1,3x menos 3.900. Então, essa aqui vai ser a lei da função que representa o lucro dessa empresa. Na letra C, nos diz o seguinte: calcule o número de barras de chocolate que devem ser vendidas por mês para que a fábrica tenha um lucro mensal de R$ 2.600. Então, o lucro mensal tem que ser R$ 2.600. Então, eu vou ter que achar o X, né? Aqui nessa formulazinha do lucro, né? Vou achar o valor de X. Então, resolvendo aqui, eu tenho 1,3x igual 2.600, né? 2.600. Aqui tá menos, então vou passar mais 3.900.
Então, 1,3x igual 2.600 mais 3.900 dá 6.500. Então, x é igual a 6.500 dividido por 1,3, que vai dar 5.000. Então, é preciso vender, né? É preciso que essa fábrica venda 5.000 barras de chocolate para que ela tenha um lucro de R$ 2.600. Calcule o zero de cada função. Calculando o zero aqui de cada função, para calcular o zero, para encontrar o zero aqui da função, só igualar a função a zero. 3x menos 12, então, igual a zero. 3x igual a 12. X igual a 12 dividido por 3. X igual a 4. Então, o zero da função aqui, x igual a 4. Na letra B, f de x igual a menos x mais 9. Então, menos x mais 9 igual a 0. Menos x igual a menos 9. Multiplicando por menos 1 aqui, nós temos x igual a 9. Encontramos o zero da função aqui. Letra C, 2x mais 3 quartos igual a 0. Então, vai ficar 2x igual a menos 3 quartos. Multiplico aqui cruzado, vai ficar o quê? 8x, né? Igual a menos 3. X igual a menos 3 oitavos. Então, encontrei o zero da função. Na letra D, eu tenho menos 1/5 de x menos 6 igual a 0. Então, eu tenho esse 1 aqui, olha, eu posso ficar menos x sobre 5 igual a 6. Multiplico cruzado, vai ficar menos x igual a 30. Multiplico por menos 1, vai ficar x igual a menos 30. Ok. Vamos ver aqui. Na questão 16, nos diz o seguinte. Dados os gráficos das funções f de x igual a 3x menos 5 e g de x, olha, f de x é igual a 3x menos 5. G de x, nós não sabemos nem o a e nem o b. Determina os valores de a e de b. Olha, a nossa função g de x é essa aqui. Nós sabemos, nós podemos olhar pelo gráfico que o b do g de x é o quê? O b é igual a 2. É onde o gráfico corta o eixo y. Nós temos também o seguinte, como que nós vamos determinar o a? O coeficiente a, ele está ligado, como nós já dissemos, ele está ligado ao ângulo aqui, a inclinação. Então, nós percebemos aqui que a inclinação dessa reta g de x aqui, olha, ela é a mesma que f de x. Aqui é o ângulo alfa, aqui também é o ângulo alfa. Então, a inclinação é a mesma. Então, eu posso dizer que o coeficiente angular, que é o coeficiente a, ele é o mesmo da reta f, na reta g. Então, qual é o coeficiente angular da reta f de x? 3. Então, o coeficiente angular também da g de x vai ser igual a 3. Então, aqui eu já tenho condições de determinar os valores de a e de b. Então, os valores de a e de b é a igual a 3, b igual a 2. Então, g de x eu posso dizer que é igual a 3x mais 2. Muito bem, vamos para mais uma atividade, mais um exercício. Diz o seguinte: Marcos vai usar suas economias para pagar a mensalidade da faculdade.
A função que representa a quantia em dinheiro das economias de Marcos após iniciar a faculdade em função do tempo em meses é uma função crescente ou decrescente. Imagine que Marcos tem aqui a sua economia igual a x. Então, gente, imagine que essa seja a economia dele. No primeiro mês, né, vamos passando o segundo mês, terceiro mês, essa economia, à medida que for aumentando o tempo aqui, né, à medida que for passando o tempo, a economia vai o quê? Diminuir. Então, aumenta o tempo e diminui a economia. Então, nós temos uma função decrescente. Se fosse o contrário, imagine, eu estou fazendo uma economia. Com o passar do tempo, vai passando o tempo vai aumentando e eu vou acrescentando mais dinheiro ali. Então, a minha economia vai aumentando. Então, aumenta o tempo, aumenta a economia. Então, eu tenho uma função crescente. Nesse caso aqui, nós temos, então, uma função decrescente. Determinado restaurante self-service cobra R$ 36 por quilograma de alimento. No entanto, para refeições com mais de 700 gramas de alimento, o preço é fixado em R$ 25,60. Quanto custará um prato de 730 gramas de alimento nesse restaurante? E com 300 gramas? Prestem bem atenção no enunciado. Fala que o seguinte, o restaurante ele cobra R$ 36 por quilo, né? O quilo de alimento. Portanto, né, para refeições mais de 700 gramas, acima, então até 700 gramas, vai se cobrar R$ 36 o quilo. Acima, né, de 700 gramas é um valor fixo, né? Então, acima de 700, maior que 700, né, gramas, é um valor fixo de R$ 25,60. Então, a pergunta aqui é: quanto custará um prato com 730? Olha, 730 gramas. Então, 730 gramas é maior que 700 gramas. Portanto, eu não preciso nem fazer conta aqui. Quanto que essa pessoa vai pagar? R$ 25,60. Ok? Agora, e com 300 gramas? 300 gramas é menor que 700 gramas. Então, nós vamos fazer aqui o cálculo sobre o valor de R$ 36 o quilo. Então, transformando 300 gramas em quilo, nós temos 0,3 quilogramas. Então, vou fazer 0,3 vezes 36. Então, resolvendo isso aí, nós temos R$10,80. Então, uma pessoa que consome 730 gramas, ela vai pagar R$ 25,60. Uma pessoa que consome 300 gramas vai pagar R$ 10,80. A letra B nos pede o seguinte: determine a função que permite calcular o preço P do prato em reais em função da massa em quilogramas de alimento. Então, eu quero aqui o preço P em função da massa.
essa função, gente, não é somente uma função, né? Nós vamos ter duas funções aqui. Por exemplo, até certo valor é cobrada uma taxa, né? O cálculo é feito de uma forma. E até certo valor, não, até certa massa, né? É cobrado uma taxa. A partir de uma outra massa é feito um outro valor, né? Então aqui nós temos que é R$ 36 o quilo. Então R$ 36 vezes a massa. 36 vezes a massa. Quando? Se a massa for de 0, né? A massa estiver entre 0 e 700 gramas. Então, 700 gramas nós estamos trabalhando com quilos, né? Então, quilograma, vamos colocar aqui então 0,7, ok? Ou 700, tanto faz. Então, a função é 36 vezes m se a massa estiver entre 0 e 700 gramas. E acima, né, quando a massa é maior que 700 gramas, nós temos um preço fixo. Então, o preço em função da massa, ele vai ser o quê? R$ 25,60 se a massa for maior que 0,700 reais. Então, agora nós temos aqui a função, né, que permite calcular o preço em função da massa. Agora o exercício nos pede para esboçarmos o gráfico da função e determinar os intervalos em que ela é crescente, decrescente e constante. Então vamos ver aqui na letra C. Muito bem, então nós temos um gráfico aqui que vai relacionar essas duas grandezas, o preço e a massa. O preço nós vemos aqui que nós temos, né, até 36. Vamos colocar aqui 36. E nós temos também, vamos colocar 25 e 60. 25 e 60. Então, nós temos o seguinte, gente. Nós temos que é 36 o quilo, né? De 0 a 700. Então, ele vai começar aqui embaixo, vai ser uma reta. Nós temos aqui 36 vezes m, isso aqui é uma função de primeiro grau, uma função afim. Então, nós vamos ter uma reta e que parte da origem. Então, até 0,7, vamos colocar 0,7 aqui, até 0,7 quilos, nós temos que é cobrado 36. Mas o que acontece? 0,7 já não vai ser R$ 36 mais. 0,7 já não vai ser R$ 36. Então, vou colocar uma bolinha branca aqui, né? Então, de 0 até 0,7, nós temos uma função crescente, um gráfico crescente. Então, vai ficar mais ou menos assim. Ok? Nós traçamos uma reta que parte do 0 até o 0,7 e 36. Agora, nós temos uma outra situação. Nós temos que, a partir de 0,7, nós temos o que? É cobrado um valor
um valor, o quê? Um valor de 25,60. Então, 25,60. Nós temos, então, aqui, que a partir desse valor é o quê? A partir dessa massa 0,7 é 25,60. Então, aqui vai seguir uma reta constante, ok? Então, nós vamos ter aqui eu não vou colocar essa bolinha dessa cor, não. Aqui vai ser reto mesmo, peraí. Aqui vai ficar assim, esse gráfico. E aqui nós vamos ter uma bolinha branca. Aqui. Então, aqui segue uma reta constante. Então, nós temos aqui, olha, no intervalo de 0, 0 menor que m menor que 0,7, a função ela é crescente, ok? E no intervalo de m maior que 0,7, nós temos então uma função constante. Temos função decrescente? Não, ela não é decrescente em nenhuma parte, em nenhum lugar. Certo? Muito bem. Aqui encerra a nossa lista de exercício. Um abraço e até mais.